Olá, sejam bem-vindos ao canal Magalhães. Eu sou o Magalhães. No vídeo de hoje vamos falar sobre o seguinte tema: católico, apostólico, romano não gosta de estudar? Calma, calma, não precisa me xingar. Não estou falando que católico, apostólico, romano é analfabeto. Estou dizendo isso. Na Igreja Católica tem médico, tem professor e assim vai. Tem várias pessoas bem formadas. Mas será que estudam a sua doutrina católica, apostólica, romana? Esse vídeo é pedido de alguns colegas, então estou trazendo esse vídeo para vocês aqui hoje. Então, se eu quero aprender um pouco mais sobre a minha doutrina católica apostólica, aonde que eu devo ir? Primeiro, Universidade Católica de Petrópolis, tem curso de Filosofia e Teologia e outros cursos, depois vou colocar o endereço aqui. A PUC do Rio de Janeiro, que fica na Gávea, também é um ótimo lugar. E um lugar muito interessante, muito fascinante, que você vai aprender muito, é a Faculdade do Mosteiro de São Bento, que fica na Praça Mauá, no Rio de Janeiro. Curso de filosofia, curso de teologia, latim, grego, hebraico, vai aprender tudo lá. É muito interessante. Dois padres que eu quero indicar aqui, os padres, podemos dizer assim, os mais famosos, que passam na televisão, rádio, que todo mundo está seguindo, que eu acho que são mais coerentes e mais racionais, na minha visão. Interessante é o Fábio de Mello, tem que seguir o Fábio de Mello, o que ele está falando, fala muita coisa interessante. E depois o padre Reginaldo Manzotti também, que é muito racional, interessante. Se eu não me engano, acho que foi ele que eu assisti uma palestra ele falando sobre tatuagem e falou muito bem. Tá? Depois vamos seguir os documentos. Mas por onde começar? Primeiro, começa pelo Catecismo da Igreja Católica. Nesse documento, Catecismo da Igreja Católica, você que é católico vai aprender sobre doutrina, sobre os sacramentos, os mandamentos, sobre a profissão de fé, vai aprender a diferença de sacramentos e sacramentais. E um termo que tem lá que eu acho muito interessante, que pouca gente estuda, é sobre o Sheol, mas isso eu vou falar num outro vídeo também com vocês, tá bom? Então começa lendo o Catecismo da Igreja Católica. O outro documento, a outra carta que eu quero indicar para vocês, é Fé e Razão, que eu também não tenho ela aqui, mas é um documento um documento que eu li quando era garoto, Fé e Razão, do João Paulo II, que ele vai dizer: fé e razão são as duas asas que me levam a contemplar a própria verdade, o próprio Deus. Então, a fé tem que ser racional. Ele vai dizer: os gregos usaram a razão e chegaram a Deus. Os judeus usaram a fé e chegaram ao mesmo Deus. Então, não há contradição. Fé e razão. Então, você que está me assistindo tem que ter uma fé racional, madura e consciente, tá bom? Um outro documento que eu quero mostrar para vocês é esse documento aqui, que é o compêndio do Vaticano II. Esse documento aqui que vocês têm que ler, tá? Esse documento também aconteceu em 1962 até 65. É um documento que a Igreja se reúne no Vaticano e vai transformar a Igreja no século XX. Então a Igreja começa a mudar aqui, essa Igreja Católica que a gente vê hoje. Mudou bastante, tá? Então o Vaticano II, vocês têm que ter esse documento, ler esse documento aqui, que é importante. Tudo bem? Esquece o Concílio de Trento. Por que eu estou falando isso? Porque tem muita gente que fica pedindo missa em latim, missa de costas. Tem mulheres pedindo para usar véu de novo. Isso o Concílio de Trento, 1570, se você não sabe. Agora estamos no Vaticano II. A igreja se transformou para o século XX e século XXI. Houve uma mudança na igreja e está mudando ainda mais, devagar, mas está mudando. Então, para de pedir missa em latim. Você não sabe nem latim, então se você não sabe latim, antes de pedir missa em latim e ficar
na sua paróquia, falando com os amigos para querer missa em latim, vai no Mosteiro São Bento, vai na Universidade Católica de Petrópolis, desculpe, na PUC, para você estudar, tá? Então, assim, a missa em latim que o padre vai fazer no seminário, beleza, tá formando os garotos no seminário, né? No retiro, tá? Mas na paróquia não. Então, você, antes de querer missa em latim, vai estudar latim, aprender a falar latim, a recitar o Pai Nosso, a Ave Maria, tudo lá, tá? O segundo documento, esse aqui, do Leão XIII, Rerum Novarum, das coisas novas, vai falar das condições dos operários da época. É muito interessante esse documento aqui, tá? Então, segue o documento, compra esse documento, lê o documento, que você vai gostar muito da Rerum Novarum, ou seja, das coisas novas. O próximo documento, O Esplendor da Verdade, tá? Do João Paulo II, que vai falar sobre Jesus Cristo, sobre a verdade que é Jesus Cristo. Então, Esplendor da Verdade, para vocês aqui, para ficar conhecendo. Muita gente não conhece, então estou trazendo aqui para vocês. Um outro documento que eu li, que eu gosto muito, que eu acho muito interessante, é esse aqui, Evangelho da Vida, que ele vai falar das questões embrionárias aqui, vai falar sobre aborto, e tem um tema muito interessante e polêmico, que ele vai falar da pena de morte. Então, esse documento aqui, do João Paulo II, você tem que ler, Evangelho da Vida. Eu sei que algumas coisas estão mudando, quando se fala da questão do aborto na questão social da sociedade, mas a igreja tem uma postura diferente. Então, o Evangelho da Vida, você tem que ler esse documento aqui, o Evangelho da Vida, tá vendo? Então, dá uma lida, compra o documento, é um documento do João Paulo II, que você vai ler, vai gostar. Um outro documento, que é do João Paulo II, é sobre o trabalho humano, tá? Que vai falar também do trabalhador. Então, eu trouxe esse documento aqui para vocês ficarem conhecendo e buscar esse documento e fazer uma leitura sobre esse documento aqui. Um outro documento que é do Bento XVI é Na Caridade e na Verdade. Então, Na Caridade e na Verdade, é do Bento XVI. Então, vamos ler o documento. E, por último, um livro que eu quero indicar a vocês, que pouca gente conhece, que é do Hans King, que é um projeto de ética mundial, tá? Ele vai propor um projeto de uma ética mundial e vai dizer que o mundo vai ser melhor e mais ético quando as religiões conversarem e ter um diálogo ecumênico e chegar numa ética comum para todas elas. Então, para o mundo se tornar mais ético, para o mundo se tornar melhor, passa pelo diálogo entre as religiões. Então, do Hans King, é o projeto de ética mundial, tá? Quem não conhece, está conhecendo esse documento hoje, tá? Tem vários documentos que eu poderia indicar para vocês, mas eu trouxe apenas esses. E eu acho importante você, que é católico, apostólico, romano, ir buscar nas instituições, nos padres, nos documentos, porque fanatismo no século XXI não é legal, tá? Não é legal. Eu sei que muita gente lê a vida de alguns santos, mas naquele contexto lá, a vida do santo é importante, tudo, mas a gente tem que ter muito cuidado com aquilo que a gente está lendo. Então vamos pergunta o padre, pergunta se tem acesso ao bispo, pergunta o bispo, lê o documento, vai tirar suas dúvidas, mas a sua fé tem que ser aquela fé racional e consciente. Tudo bem?
Se você gostou do canal, deixa seus comentários. Se não gostou também, deixe seu comentário. Se inscreve no canal, dê o like, compartilhe com os amigos. Porque aqui no canal Magalhães você tem vídeo toda semana. E o próximo vídeo vai ser sobre Sócrates, que vamos falar. Tá bom? Até o próximo vídeo. Fui!